Eu perdi meu pai recentemente e neste vídeo eu quero compartilhar como tem sido essa experiência para mim e como eu tenho lidado com as emoções nesse momento tão difícil. Apesar de ser um tema que nenhum de nós gostaria de falar e nem tão pouco viver, a morte é algo certo e inevitável. E o entendimento sobre ela, sobre o processo, tanto de adoecimento, o processo de perda, a própria morte em si, o luto, ou mesmo quando isso se dá de forma inesperada, é fundamental para que possamos passar por esse processo de uma maneira mais leve, com mais recursos, com entendimentos e apesar de sempre ser um tema triste e difícil, ele pode trazer grandes aprendizados e fortalecimentos para a vida. Se você ainda não me conhece, eu sou a Fabiane Mariasati, sou coach, mestre em psicologia e te convido a se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrita e se já for, meu muito obrigada e já deixa aí o seu like, porque desta forma outras pessoas podem ter acesso a esse tipo de conteúdo e aprenderem com isso e sofrerem menos. Eu já trabalhei, e isso foi muito importante para mim, com um grupo de apoio de pessoas que perderam. Isso há cerca de uns 2 anos no momento desta gravação. E foi um período também bastante desafiador profissionalmente para mim, porque eram pessoas que tinham perdido. Eu, felizmente, até então nunca tinha perdido alguém tão próxima como um pai, uma mãe ou alguém tão próximo assim. E eu me colocava muito no lugar dessas pessoas, porque o processo de luto ele é muito particular de uma pessoa para outra e ele é sempre algo desafiador. E quanto mais se fala sobre isso, quanto mais se desenvolve recursos, melhor se passa por esse momento, com maiores aprendizados e com um sofrimento que ele não é em vão. O que é um sofrimento que não é em vão? Você aprende com ele e você se fortalece. Embora isso não vá te impedir de sofrer, mas você sofre e traz desse sofrimento recursos que serão úteis para a sua vida como um todo. E nesse período, um dos materiais que eu mais me apoiei foi o livro da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que tem um tema bastante instigante, que é a morte é um dia que vale a pena viver e um excelente motivo para repensar a vida. Ele traz uma reflexão e entendimentos a respeito do processo de morte. Porque quando nós temos a oportunidade de acompanhar o processo de finitude de uma pessoa, que foi o caso do meu pai, ele nos últimos tempos ele foi debilitando e eu acompanhei isso muito de perto. Você vai vendo que o corpo vai debilitando, você vai pensando sobre as dores que essa pessoa está vivendo, uma pessoa que você ama, uma pessoa querida, uma pessoa que é tão importante na sua vida, e é doloroso ver alguém que a gente ama, sobretudo alguém que a gente ama, sofrendo tanto. E a gente vai elaborando. E a pessoa também vai desenvolvendo consciência sobre a sua limitação, sobre a sua fragilidade e sobre a sua própria finitude. Nas últimas semanas, o meu pai, no dia do aniversário dele, e foi dia 2 de agosto de 2024, ele me disse o seguinte, que a gente não segura o tempo. E isso foi extremamente reflexivo para mim. Ele estava totalmente consciente de que o tempo dele estava terminando. Mas ainda assim, por ser uma pessoa muito sábia, simples e sábia, né? Viveu na sua simplicidade, mas sempre extraiu muitos aprendizados de tudo que viveu, sobretudo de momentos difíceis, e desenvolveu, lapidou a sua sabedoria. Então ele sabia que o tempo dele estava no fim. Mas outra frase que ele disse muito é que vamos fazer de conta que não é nada. Então ele me ensinou ali como ele se blindava mentalmente para não se abater emocionalmente
com aquilo que ele estava vivendo e se manter emocionalmente forte, apesar de estar num corpo bastante debilitado e frágil e sentindo as restrições, as limitações que eram impostas a ele diariamente. Então ele sempre com um sorriso, sempre fazendo um gesto de positivo, né? Ele sempre teve essa capacidade de enfrentamento. E quando ele partiu, eu estive com ele, assim como a minha família, nós estivemos muito próximos a ele, e isso foi uma grande bênção. E aí eu entendo que, como diz a doutora Ana Cláudia, quando estamos na iminência da morte, quando temos a consciência da morte, fica só aquilo que é essencial, só aquilo que é extremamente fundamental. Então não nos apegamos a coisas que não são extremamente essenciais. Então é um processo de, apesar de muito doloroso, bastante significativo e que traz uma consciência muito grande sobre a essência, sobre valores e sobre importância. Então não se perde tempo com aquilo que não é importante. E essa é uma grande lição para se trazer para a vida, porque nós não precisamos estar na iminência da morte ou vivenciar esse processo com alguém que amamos para nos darmos conta disso e para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Isso é uma grande sabedoria, poder aprender com a vivência do outro, com o aprendizado do outro. E após a partida, existe um primeiro momento que é como se fosse um mecanismo de defesa da nossa própria mente, que você fica um tanto quanto anestesiada, você entra no piloto automático e você faz o que precisa ser feito, mas sentindo obviamente, mas de forma meio que eu não elaborei ainda isso, não me parece ser verdade. Então, só se vive aqueles primeiros momentos e também os primeiros dias. E no momento da gravação deste vídeo, fazem 11 dias da partida do meu pai. E essa semana tem sido um pouco mais difícil, porque, sobretudo nos primeiros dias da semana, eu fiquei mais fragilizada. Quando eu encontrei pela primeira vez algumas pessoas que não puderam estar conosco no momento das cerimônias de despedida do meu pai, então eu me emocionei. Mas como eu falo muito sobre isso, já falava antes, trabalho com isso, tenho dedicado tempo para conversar sobre isso com as pessoas próximas a mim, especialmente minha mãe, ao meu companheiro, a minha filha, e isso ajuda a elaborar, ajuda a entender. Então, um aspecto muito importante é que a gente não negue aquilo que a gente está sentindo. Nós não precisamos sermos fortes o tempo todo, nós podemos demonstrar e viver esse processo de dor, essa perda, esse sentimento que vem. Olhe para isso, elabore, entenda, fale com pessoas que você confia, busque ajuda profissional, porque dessa forma você vai elaborando e trazendo entendimento. Apesar de que haverão momentos desafiadores, eu ainda não sei quais são os momentos desafiadores que eu vou viver, mas eu estou inteira nisso que eu estou vivendo agora, seja no entendimento, seja nos momentos de fragilidade, de emoção, de lembrança. E o mais importante de tudo é que aquela velha frase que diz: dessa vida levamos a vida que a gente leva. Então, a pessoa que o meu pai foi e é nas nossas memórias, para nós e para as outras pessoas, isso é o que mais conforta, porque a qualidade do que somos é o que vai ficar quando partimos. E o processo de luto é um processo de trazer para dentro. Então, deixa de viver entre nós para viver dentro de nós, nos nossos corações. E será sempre uma grande referência. Então, eu tenho trazido muito isso para mim.
como que eu quero ser lembrada e a referência, o tipo de memória que eu quero ser quando eu não estiver mais aqui. E um dia isso vai acontecer com todos nós, porque as pessoas que ficam, elas continuam vivendo com a referência daquilo que fomos um dia. E esse legado de verdade, de uma pessoa que fez o seu melhor, de uma pessoa que enfrentou os desafios e que extraiu aprendizados, que ela foi sábia para viver as etapas da vida dela, que ela deixou o seu melhor, que ela aprendeu com os seus equívocos, que ela apoiou as outras pessoas. É isso que fica. E é isso que traz o sentido para quem fica também. Então, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente se conecta com a nossa verdade, com aquilo que a gente acredita, quanto mais a gente vive uma vida alinhada entre aquilo que a gente quer, fala e faz, mais inteireza nós teremos para partir, porque o meu pai, ele partiu sereno, apesar de toda a dor, apesar de toda a comoção do momento, mas ele partiu sereno, ele estava pronto. Ele se aprontou para isso, e isso é um grande ensinamento para mim. A gente nunca sabe quando a gente vai partir, nós nunca sabemos o tempo que nós temos, então já não fazia sentido viver uma vida que não fizesse sentido. Hoje, ainda mais. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Vamos compartilhar nos comentários o que você aprendeu com isso, o que você pensa sobre isso. Vamos criar essa corrente, porque quanto mais a gente amplia o nosso entendimento, quanto mais a gente traz esse tipo de reflexão, melhor a gente vive e quando chegar a nossa hora, melhor a gente vai partir e melhores ficarão as pessoas que a gente ama. Muito obrigada. Compartilhe com alguém que você acredita que vai se beneficiar com esse tipo de conteúdo. Um grande carinhoso abraço para você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.